Ainda em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral confirma que estão proibidos o uso de celulares nas cabines de votação e o porte de armas nas imediações das sessões eleitorais. Repórter Bruno Pinheiro de volta por aqui com a gente. Bruno, a gente já sabe bem dessas determinações. Agora, a polícia já está bem avisada? É ela que vai fiscalizar? Essa recomendação não é nenhuma novidade, né, Adriana? É uma segurança também. Exatamente, os oficiais, os comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil já receberam um ofício informando realmente essa fiscalização que não estará autorizado chegar até o local de votação com uma arma de fogo. Essa resolução da Justiça Eleitoral que exige que fica pelo menos 100 metros de distância, não somente, Adriana, do local de votação, mas do local da contagem de votos, aquele local onde as urnas ficam armazenadas, ou seja, de qualquer lugar que seja relacionado às eleições no dia de hoje, não está autorizado chegar com o uso da arma de fogo. Inclusive, os oficiais que estão de serviço, os militares, só estão autorizados a ir até o local se eles forem chamados, acionados. E aí, em relação ao uso do aparelho celular, ele também não está autorizado. Ele vai ficar com a pessoa que está ali, qualquer tipo de voluntário que está respondendo na zona eleitoral. Após o eleitor finalizar o seu voto, ele vai recolher o celular. E aí, Adriana, rapidamente, porque surge uma dúvida, né? Ontem nós estávamos aqui informando sobre usar o aplicativo e-Título e as pessoas, e aí, eu vou levar o celular, não vou? Usa o celular normalmente, você vai divulgar ali, a pessoa vai receber, vai conferir as informações no aplicativo e-Título, mas até a urna o celular não vai. É importante obedecer, já que é uma lei e existe uma fiscalização e uma fiscalização rígida, ou seja, é importante ficar atento e sobre o uso de arma de fogo, ou deixa no veículo, quem tem um registro, ou até mesmo deixa na residência, mas não está autorizado ir até a escola, a zona eleitoral. Adriana? É isso, determinações que devem ser seguidas, a gente vai acompanhar na prática. Valeu, Bruno. Bom, estamos acompanhando os votos dos candidatos. Agora há pouco tivemos o voto do ex-prefeito de São Paulo, candidato ao governo, Fernando Haddad. Inclusive uma movimentação muito confusa na escola, aliás, como sempre, porque as escolas com os corredores pequenos, muitas câmeras, cinegrafistas, muitos fotógrafos também acompanhando a votação, no caso do candidato do PT ao governo de São Paulo, ele entrando na sala de votação, todos os cinegrafistas já dentro da sala, aguardando a votação. Então a gente faz esse registro da votação. Nós já tivemos outros votos, a votação do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Então a gente gira agora os nossos comentaristas, ainda falando sobre essas determinações do Tribunal Superior Eleitoral em relação a não entrar com o celular na hora da votação e também em relação às armas. O Roberto Mota conosco, todos os comentaristas. Mota, essas decisões e essas definições do TSE para a votação desse domingo. É uma coisa sem qualquer sentido, Tiago. Proibição de celulares. Eu vi alguém dizendo que é uma garantia para o eleitor. Como? Que tipo de garantia? Quem tem qualquer familiaridade com o meio político sabe que compra de votos não se faz assim no varejo. Ninguém fica olhando o celular das pessoas para checar se ela votou nesse ou naquele. A compra de votos é feita por esses políticos populistas no atacado. Eles vão lá no líder comunitário e dizem, olha, eu vou te dar tanto de dinheiro e naquela sessão eu espero que tenham lá 3 mil, 4 mil votos. É assim que se faz. É uma coisa tão sem sentido essa determinação do celular. É um exercício de puro arbítrio. É uma coisa que, inclusive, como disseram aqui vários juristas, inclusive, se eu não me engano, até um procurador da Justiça Eleitoral, disse que é uma coisa que não encontra nenhum amparo na lei. É a mesma coisa da proibição do porte de armas por CACs. É uma medida inócua, é uma fantasia. O que era necessário era proibir as armas dos traficantes. Olha, agora eu me lembrei, elas já são proibidas, mas os traficantes usam a si mesmo. Tá? Eu outro dia falei isso, as armas que deveriam ser proibidas são as dos traficantes, e alguém comentou aqui, mas isso não é responsabilidade do TSE. Ué, não entendi. É responsabilidade do TSE cuidar das armas dos CACs, mas não das armas dos traficantes?
Aí a pessoa não insistiu, não, realmente não é. Bom, me lembrei da DPF 635. A DPF 635 de junho de 2020 suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Então, impediu que os governos dos estados, usando as suas polícias, entrem nas comunidades e desarmem esses traficantes. Acabamos de ver aqui uma matéria dizendo que 65 urnas chegaram sob escolta nas comunidades. Muito bem, as urnas chegaram sob escolta e depois, quando a escolta foi embora e as urnas ficarem lá, quem estará lá garantindo a liberdade de voto nessas comunidades? Quem vai impedir os traficantes de fuzil de dizerem: você vai votar neste candidato, e ficarem esperando lá do lado de fora? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Amanda, decisões pertinentes do TSE neste ano. A gente imagina que nem tanta gente ande com armas por aí, mas celular quase todo mundo. A maioria dos eleitores deve colaborar? Claro, Adriana, é o que manda a lei. O TSE não está decidindo nada que já não fosse especificado em lei. Então vamos ler a lei, né? Que já é difícil para algumas pessoas entenderem, mas vamos lá. Já era previsto no parágrafo único do artigo 91A da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Essa é a proibição do celular e de equipamentos de gravação. Tudo que o TSE fez hoje ou recentemente foi reforçar essa proibição que já está especificada em lei, legível e acessível para todos desde 1997. Também no artigo 141 do Código Eleitoral há proibição do uso de armas, ou seja, veda o uso de armas. O que o TSE fez dessa vez foi regulamentar ali no perímetro de 100 metros da sessão eleitoral. Eu não sei como alguém pode ser contra isso. Não levar o celular para dentro da cabine de votação para não violar o sigilo do voto, ou também para não dar vazão a filminhos apócrifos e mentirosos que se transformam em fake news, porque depois são editados e já circularam bastante na eleição passada em 2018 para inflamar e lançar dúvidas contra as urnas eletrônicas. O TSE teve que desmentir todos esses vídeos, inclusive um deputado estadual, o deputado Francisquini, teve um mandato cassado justamente por conta disso. E o uso de armas, acho que é mais óbvio ainda. Para que alguém vai querer entrar armado numa sessão eleitoral ou vai querer circular em volta de uma sessão eleitoral armado, sendo que vivemos num clima de intensa radicalização, violência política? Vamos fazer de tudo que for possível para amenizar ou para restringir, minimizar ou vedar qualquer caso de violência política. As pessoas têm o direito de votar em quem quiserem, o voto é livre, é sigiloso, é soberano, então que o eleitor possa votar em segurança, em paz e com tranquilidade. Foi só isso que o TSE fez, nada além do que já manda a lei. Ô Cristina, antes de passar para você, eu só queria fazer um registro aqui. A gente já começa a receber algumas informações de pessoas que já votaram, né? Nós estamos aqui desde cedo, ainda não votamos, mas num colégio aqui na Zona Leste de São Paulo havia uma placa na escola sobre essas proibições do celular e também eventualmente de armas, mas o mesário não impediu a pessoa de entrar com o celular na cabine de votação. Então, talvez essas decisões não estejam sendo seguidas à risca em alguns locais de votação, claro, mas no fim do dia a gente vai saber, vai ter algum balanço em relação a isso. Cris. Caso isolado, Thiago, com certeza caso isolado, como em todas as eleições a gente noticia casos isolados, inclusive da tão falada violência política. Isso não existe, são casos isolados. Isso tudo que o TSE está fazendo é criar uma narrativa, na verdade é alimentar uma narrativa que foi criada pela esquerda para tentar assustar o eleitor. Assim como a esquerda, infelizmente, já em 7 de setembro do ano passado, às vésperas do 7 de setembro do ano passado, criou a narrativa de que os manifestantes que iam para a rua no 7 de setembro iriam armados e, pior, atirando contra esquerdistas. Olha a maldade da narrativa, para tentar criar um clima de medo e tentar incutir no lado que eles consideram o adversário uma pecha de violentos e de antidemocráticos, que é essa narrativa aí. Bem, esse ano passado teve manifestações vultosas, absolutamente pacíficas, mais do que isso, limpas, alegres, as pessoas felizes, encontros de família,
famílias nas ruas. Esse ano, de novo, mais portentosas ainda, apesar das narrativas da esquerda. Então, infelizmente, nossas cortes superiores, não é só a eleitoral, também o STF, da qual fazem parte praticamente os mesmos personagens, alimentam essas narrativas que são de um espectro político. Aliás, o espectro político que passa pano para a violência, porque as manifestações da esquerda sempre, 100% das vezes, tem alguma arruaça, vandalismo, às vezes até ataques violentos a pessoas, como, por exemplo, policiais que levam pedrada. Já teve casos de paralelepípedo jogado por militante de esquerda contra policiais que estavam fazendo a segurança das manifestações. Isso em relação a manifestações. Em relação a eleições, eu sou jornalista desde 1990. Eu acompanhei praticamente todas as eleições, tirando a de 89, em que eu já fui eleitora, mas não era jornalista. Eu acompanhei todas as eleições de lá para cá, muito de perto. Acompanhei passeatas pelo impeachment do Collor já como jornalista. Então, eu já vi muita coisa em política e te garanto, não existe essa violência política no Brasil que estão tentando plantar na cabeça do eleitor. O que existe é uma imprensa militante que agora cobre crimes, e os crimes sempre existiram, infelizmente, cobre crimes perguntando para a polícia qual é a ideologia do assassino e qual era a ideologia do assassinado e coisas desse tipo. E aí coloca a política no meio da cobertura policial. Pode ter havido um ou outro caso com inspiração, digamos assim, política? Pode, mas isso também acontecia em outras eleições. Então, essa eleição tem polarização, como já havia em outras, mas não tem essa radicalização que estão colocando aí. E aí eu acho muito grave que o TSE alimente essas narrativas para tentar passar uma ideia errada para o eleitor. Marcelo concordou com as decisões do TSE neste ano? Entende bem porque o celular está proibido também perto da zona eleitoral? Olha, eu acho que essas questões de celular e armas são as menos importantes no contexto da atuação da Justiça Eleitoral nesse ano, né? Mas acabamos de ter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes censurando uma notícia do antagonista, né, sobre uma gravação feita com o chefe do PCC, Marcola, declarando seu voto em Lula, né? Então, ele está exercendo simplesmente, né, o poder de censurar veículos de comunicação, e o argumento que ele apresenta é que essa é uma notícia sabidamente inverídica. Sabidamente isso, sabidamente aquilo, é o argumento que advogados usam, né, para dar a impressão de notoriedade do fato que ele traz, né? Então, a notoriedade dispensa a prova. Então, quando o ministro simplesmente diz que o fato é sabidamente inverídico, ele está dizendo que não precisa provar que aquilo é inverídico, basta a palavra dele. Só que temos uma gravação, né? A reportagem foi feita em cima de uma gravação de um áudio, né, no qual o chefe do PCC declara o seu voto a Lula, porque apesar de pilantra, diz ele, é uma opção melhor. Vem o presidente da Justiça Eleitoral e simplesmente censura essa notícia, né? O que é algo assustador.